Senhor Jesus. Amém, irmãos. Nossa segunda-feira da terceira semana tem como leitura bíblica Gênesis 4, 26, que diz assim: A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Versículo Apocalipse, capítulo 6. Versículo do 1 ao 6. Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 ao 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz de meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Senhor Jesus. O versículo do Lei com Oração está em Salmo 50:15, que diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém. O título é O Cumprimento das Profecias. O tema desta semana é Quando sou fraco, então é que sou forte. Veremos que todos os acontecimentos atuais são o cumprimento das profecias registradas na Bíblia. Portanto, diante desse contexto, precisamos humilhar-nos perante o Senhor, reconhecendo nossa fragilidade e invocando o seu nome. Abordaremos ainda as restrições a que um ministro da nova aliança deve submeter-se para fazer a vontade do Senhor. Todavia, mesmo em face das tribulações, não desanimamos, pois temos um Deus que conforta os abatidos. Aleluia! E nos momentos de fraqueza, somos fortes em Cristo. O texto seguinte retrata muito bem o panorama da situação mundial. Quando ouvides falar de guerra e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Atualmente presenciamos guerras e revoluções nas quais nação se levanta contra nação e reino contra reino, em todos os continentes. Vemos também fome e calamidades naturais, como maremotos, terremotos e tsunamis e inundações. No início do ano, houve chuvas fora do comum no Brasil, e alguns locais de reunião das igrejas foram inundados, causando muitos danos. Para piorar a situação, o mundo enfrenta epidemias e pandemias, talvez como nunca havia experimentado. Primeiramente, havia a dengue, daí vieram o Zika e o chikungunya. Estes últimos 2 vírus novos. A gripe evoluiu para a gripe aviária,
SARS, H1N1, H3N4 e agora coronavírus. O coronavírus não é um vírus novo, mas uma nova cepa. Isso é, uma nova estirpe de vírus. Esse vírus vivia apenas nos morcegos, mas em razão de uma mutação genética, um salto de espécie, ele conseguiu alojar-se nos seres humanos. Por isso, nenhum laboratório ou cientista sabe como lidar com ele, e estima-se que uma vacina não será desenvolvida em menos de 1 ano e meio. O Evangelho de Lucas menciona coisas espantosas e grandes sinais do céu nos tempos finais. Bom, nós ainda não vimos tais coisas, mas precisamos preparar-nos, pois em um futuro próximo elas ocorrerão. Embora esse quadro negativo nos cause espanto, todas as situações de calamidade são o cumprimento das profecias bíblicas. Em Apocalipse, vemos a abertura dos 4 primeiros selos, descrito como uma corrida de 4 cavalos. No 4º selo, vemos um cavalo amarelo. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. No original grego, inferno é Hades. A morte atuava e o Hades vinha em seguida recolhendo os mortos, como uma colheitadeira. Já a palavra mortandade, peste no grego, e thanatos, morte. Mas no contexto dessa passagem, refere-se às enfermidades epidêmicas, ou seja, epidemias e pandemias, que matarão um grande número de pessoas. Em 1918, a gripe espanhola matou 33 milhões de pessoas no mundo inteiro. Atualmente, até o momento, dezena de abril, mais de 103 mil pessoas já morreram ao redor do mundo, e em virtude do coronavírus. E muitos ainda morrerão. Estima-se que esse número possa chegar a 1 milhão, em razão da precariedade do sistema de saúde. Isso é, não há leito suficiente nos hospitais para tratar as pessoas. Os noticiários informam que na Itália, os médicos precisam decidir entre 3 pacientes, quem viverá e quem morrerá, pois só há equipamento para um deles. É uma situação terrível. Prosseguindo, leiamos: Enviarei contra eles a espada e a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra e lhes dei, e eles a seus pais. Bom, a versão King James diz doenças epidêmicas, ou seja, a peste é uma doença epidêmica. Vemos e o mesmo em Ezequiel, porque diz assim o Senhor Deus: quanto mais eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Amado leitor, todo esse cenário revela o quanto somos frágeis, vulneráveis e mortais. O homem pensa ser grande e indestrutível, mas um pequeno vírus pode derrubá-lo. Nessa hora, a classe social, a quantidade de bens ou até mesmo uma conta bancária com altos valores não tem nenhuma relevância. Vemos que a pandemia atinge ricos e pobres, cultos e ignorantes. Todos somos frágeis e mortais. Por essa razão, todos precisamos invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus.
Em Gênesis vemos o nascimento de Enos, cujo nome significa frágil e mortal. Foi a partir desse momento que o homem começou a invocar o nome do Senhor, reconhecendo sua condição de vulnerabilidade. Essa também é nossa experiência. A situação atual leva-nos a invocar o nome do Senhor como nunca, pois reconhecemos nossa pequenez. Não é um invocar da boca para fora, mas cheio de realidade. Oh, Senhor Jesus, aleluia. O que fazer então diante de todo esse quadro tão desesperador? Reconheçamos nossa incapacidade, invoquemos o nome do Senhor de todo o nosso coração. Senhor Jesus, eu preciso de Ti, sou fraco, frágil e mortal, mas reconheço que Tu estás acima de tudo e todos os caos que assolam o mundo. Pois isso guarda-me nesse momento de angústia. Ó Senhor Jesus, assim seremos salvos por sua vida. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Pergunta: qual deve ser nossa reação diante da situação desafiadora em que vivemos? Senhor Jesus. Irmãos, no mínimo, reconhecer nossa fragilidade, né? Invocar mais o nome do Senhor. O alimento diário, os irmãos vêm falando aqui sobre as epidemias que já conhecemos, né, anteriormente, como a dengue, o Zika, H1N1, chikungunya apareceu também, né? E quantas pessoas perderam suas vidas, né? Ele também falou aqui sobre os rumores de guerras. Falou sobre os rumores de guerra, sobre o que tem acontecido, os desacordos, né, de nação contra nação, e tudo isso é as profecias bíblicas se cumprindo, né? A gente vê a palavra se cumprindo. Ainda existe uma parte no Evangelho de Lucas que menciona assim: coisas espantosas e grandes, sinais do céu. Bom, a gente viu as forças da natureza já, maremotos, terremotos, mas haverá coisas ainda, irmãos, espantosas. Pense nisso. Coisas espantosas acontecerão ainda. Estão às portas aí para acontecer, né? Vai ser muito em breve. Bom, todo esse cenário mostra a nossa condição, né? Como o ser humano é frágil, irmão. Como nós somos pequenos e indefesos, né? Se Deus tirar a mão, acabou-se o homem. Cada um de nós, né? O homem, ele quer ser grande, forte, indestrutível. O homem caminha nessa direção, querendo ser assim, mas nada disso, irmão, né? Como o homem é frágil. Ó Senhor Jesus, feliz daquele que depende do Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Mas em meio a tanta situação citada que nos assusta, na verdade, irmãos, isso é para a gente se apegar mais ao Senhor. Isso é para a gente buscar mais o Senhor, né? Se apegar mais à sua palavra. Isso é para a gente ver o que de fato é precioso. O que é precioso, irmão, na sua vida hoje? Pense nisso, né? Pensando que a gente deve pensar o que tem de valor hoje na nossa vida. Paulo, em sua maturidade, Paulo, pela sua vontade, ele teria partido para os braços de Cristo já, né? Teria partido. Mas o Senhor tinha os planos, né, para cumprir. Mas como nós se apegamos, ninguém quer morrer, é claro. Mas como a gente se apega ainda às coisas dessa terra, né? Esse cenário desolador, tudo que tem acontecido, não era para a gente se alegrar, porque é comum a gente se entristecer, a gente não vai se alegrar ver uma pessoa morrer, ver uma pessoa sofrer. Mas, irmãos, é para a gente confiar no Senhor, né? A gente tem que confiar no Senhor. Ó Senhor Jesus,
Então que a gente possa ter um coração de busca, né? De se achegar mais ao Senhor. Em meio a tantas coisas ruins, irmãos, que a gente possa enxergar o cuidado do Senhor. Você tem visto o cuidado do Senhor? Você tem visto o Senhor cuidando de você em meio a tanta tribulação? Ó Senhor Jesus. Irmão, eu tenho visto o Senhor cuidando da minha família, né? Senhor Jesus. Irmãos, que a gente possa buscar o Senhor enquanto se pode achar. Louvado seja o Senhor.